O que realmente é a graça de Deus? Texto abaixo foi extraído do livro Vocábulos de Deus, de J.I. Packer, da editora Fiel, reedição 2017. No Novo Testamento, graça é uma palavra de importância central. De fato, é a palavra-chave do cristianismo. Graça é aquilo sobre o que o Novo Testamento versa. O Deus exposto ali é o Deus de toda a graça, 1 Pedro 5.10, ali, o Espírito Santo é o Espírito da graça, Hebreus 10.29, e todas as esperanças ali expostas apoiam-se sobre a graça do Senhor Jesus, Atos 15.11, aquele Senhor que sustentou Paulo com esta certeza, a minha graça te basta, 2 Coríntios 12.9. No dizer de João, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, João 1.17, e as novas acerca de Jesus são chamadas de o Evangelho da Graça de Deus, Atos 20.24. A crença dos apóstolos na realidade e centralidade da graça era tão forte que os levou a criar um novo estilo de carta. Ao invés do convencional salve, a saudação inicial de todas as 13 cartas de Paulo toma a forma de uma oração por graça e paz ou por graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, invocadas sobre os seus leitores. Ao invés do usual a Deus, cada carta termina com outra oração, rogando a graça do Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente graça, sobre cada crente. Tanto as cartas de Pedro como a de Judas e o Apocalipse têm saudações similares, confronte com 2 João 3, e Hebreus e Apocalipse têm formas semelhantes de encerramento, enquanto que a segunda carta de Pedro termina com um apelo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3.18. Tudo quanto é dito nessas cartas, entre a saudação e a bênção final, ilustra a verdade que, para os apóstolos, a graça era o fato fundamental da vida cristã. Com frequência se diz, com toda a razão, que a salvação é o tema do Novo Testamento. Porém, a salvação neotestamentária é pela graça de Deus, do começo ao fim, Efésios 2.5, 8, é a graça de Deus que nos dá a salvação, Tito 2.11, e a finalidade da salvação é louvor da glória da graça de Deus, Efésios 1.6. Ao que parece, quando corretamente compreendida, essa palavra graça contém em si mesma toda a teologia do Novo Testamento. A mensagem do Novo Testamento é simplesmente o anúncio de que a graça veio aos homens através de, e em, Cristo, juntamente com o apelo da parte de Deus para que eles recebam-na, Romanos 5.17, 2 Coríntios 6.1, conheçam-na, Colossenses 1.6, e não a frustrem, Gálatas 2.21, mas perseverem nela, Atos 13.43, porquanto a palavra de sua graça tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, Atos 20.32. A graça é o sumário e a substância da fé do Novo Testamento. A ideia da graça, pois, é a chave que abre o Novo Testamento, é a única chave capaz de abri-lo. Sem importar quão bem conheçamos o fraseado do Novo Testamento, não poderemos penetrar em seu significado enquanto não conhecermos algo acerca do que é a graça. Esta é a razão por que tantas pessoas acham que o Novo Testamento é desconcertante e frustrante, especialmente as cartas de Paulo, o grande campeão da graça, e também é o motivo por que tão facilmente o entendem mal. Pessoas, até mesmo religiosas, ignorantes acerca da graça,
que tentam ler o Novo Testamento como um livro de máximas morais, ou de aspirações místicas, não podem entendê-lo. Cada livro do Novo Testamento faz parte de uma grande análise sistemática, histórica e teológica acerca do fato da graça, e deve ser lido como tal. Não podemos entendê-lo senão nesses termos. Infelizmente, porém, o significado da graça não é corretamente apreciado hoje. Nos últimos 100 anos ou mais, esse tópico tem sido tão negligenciado por alguns, e mal manuseado por outros, que a clara e profunda compreensão do mesmo, legada pelos reformadores, pelos puritanos e pelos evangélicos do século XVIII à sua posteridade, quase desapareceu da cena religiosa. A palavra graça faz parte integral de nosso vocabulário religioso, e regularmente a ouvimos em orações públicas, como concede-nos a ajuda da tua graça, ou dá-nos graça, para que possamos. Para muitos, porém, esse termo sugere apenas noções vagas, como uma celestial recarga de bateria, administrada por meio das ordenanças, e, para a maioria, ele já não significa coisa alguma. Enquanto isso, muitos praticam, em nome do cristianismo, formas de religião que frustram e negam totalmente a graça de Deus. Tanto o legalismo da doutrina católica romana, que faz a salvação depender da lealdade a um sistema eclesiástico, como o moralismo da doutrina protestante liberal, que diz que todos quantos tentarem ser bons, mesmo que pouco, serão salvos, resultam da mesma causa raiz a falha em compreender o significado da graça. A necessidade mais urgente da cristandade é a de uma renovada conscientização do que a graça de Deus realmente é. Os crentes anelam ver uma reforma e um avivamento nas igrejas. Hoje, tal como ontem, é somente através da redescoberta da graça que essas bênçãos fluirão.